Boa noite, galera. Graça e paz. Tudo certo? Boa noite, pessoal. Graça e paz. Enquanto o pessoal não entra, eu quero só lembrar vocês, né? Porque depois esse vídeo vai ficar gravado. E eu quero lembrá-los da nossa conta do YouTube. Então, gente, por favor, nos ajudem. Você que ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreva. Nós precisamos chegar nos 1000 inscritos. Gente, 1000 inscritos é muito pouco pra gente que está dentro do projeto de Deus. Então é só você entrar lá, um minutinho, clica lá e você já vai estar aí se inscrevendo na nossa conta pelo YouTube, galera. A gente precisa estar no YouTube agora. Então corre lá, se inscreva lá e nos acompanhe através do YouTube. E não deixa pra depois, porque depois a gente esquece, né? Eu sei porque eu sou assim. Então tem coisas que a gente tem que fazer assim na hora. Vai aí rapidinho, ainda mais no celular, que é tudo tão prático, né? A gente vive com o celular na mão, clica aí, ó, YouTube, Comunidade Católica Alicerce e se inscreva no nosso canal. Assim você estará nos ajudando para que a gente possa ampliar a nossa evangelização, para que a gente consiga atingir outras pessoas. Então, nos ajude, gente. A Lu já tá dizendo ali pelo Instagram que já vai lá e já vai fazer. Pode deixar lá. Então, Lu, ó, você tem um compromisso com a gente aí na comunidade. Então, se inscreva lá, manda para os seus amigos, familiares, para a gente alcançar, então, os mil inscritos. 1000 inscritos. A gente fala assim, quando eu fiquei sabendo que tinha que ter 1000, eu falei, nossa, 1000 é muita gente, mas como a João falou, né? O projeto de Deus, tantas pessoas que nos conhecem, é só clicar, você não vai gastar nem um minuto, viu, gente? É então, muito rápido. É muito fácil, né? Pessoal, não vou falar, estamos aqui de novo, né, estamos aqui novamente, né? Melhor usar novamente, porque toda vez que nós estamos aqui, é algo novo que nós queremos apresentar, é uma novidade. Novo. E faz nova? Todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui novamente, né? De uma forma nova, de um jeito novo, de fazer esse momento, ainda mais que é sexta-feira, um dia onde a gente precisa estar aí com alegria para receber o finalzão de semana tão esperado. E é dessa forma que nós queremos iniciar essa live. Será que o pessoal aí no Face tá tudo ok, pessoal? Porque assim, parece que o pessoal do Instagram tá se interagindo melhor hoje, né? Tem dia que o Face tá mais assim movimentado, tem dia que o Instagram, não sei se é porque a gente acabou de começar, mas dá uma mãozinha aí. Dá um alô pra gente aí. Na verdade, assim, acena assim, né? Ou então dá um like aí, um joinha pra gente ver se tá tudo ok pelo Face também. E pelo Instagram, pessoal, tá tudo certo? A luz aqui que a gente trocou, a nossa voz, né? Tá tudo ok? Minha voz dá pra escutar, da Bruna dá pra escutar, até porque nossa voz é ardida, né? A Karina, a Fátima tá aí também, aqui o celular ficou bem na frente do outro, não dá pra ver os comentários. A gente não vai conseguir ler os comentários, mas qualquer coisa se faz assim, ó. Pera aí, gente, vou dar uma ajeitada aqui, rapidinho. Bem, só põe o celular mais pra cá, isso. Aí agora sim, tá legal. Vamos lá. Vamos começar então. Vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar, então, falando dessa ação do Espírito Santo, mais propriamente dos frutos do Espírito Santo, mergulhando aí nessa ação divina, aquilo que o Espírito Santo faz em cada um de nós, né? Essa transformação de cada ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar na Tua presença e pedir já a graça de um batismo novo. Que o Teu Espírito Santo nos batize, que o Teu Espírito Santo possa visitar as nossas vidas e possa visitar a cada pessoa que está rezando conosco. Que o Espírito Santo possa ajudar com que você tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo, porque essa é a nossa missão. As nossas lives é uma missão, é um desejo de que você faça uma experiência com Deus. Na situação que você esteja enfrentando, naquilo que está inquietando o seu coração, nas suas preocupações, que o Espírito Santo possa colocar ordem, que o Espírito Santo possa colocar equilíbrio, que o Espírito Santo possa também trazer algo novo na sua vida neste momento. Vinde, Espírito Santo, enche os vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Madre Teresa e São João Bosco, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pessoalzinho do Facebook, só lembrando vocês que você está convidado agora também a abrir uma sala de vídeo aí pelo seu Facebook. É só colocar lá, compartilhar sala de vídeo, e você estará também transmitindo esse momento para todas as pessoas que estarão passando pelo seu Facebook lá e está tendo a oportunidade de conhecer também um pouco mais da comunidade católica Alicerce. E boa noite para vocês do Face que estão entrando agora, para quem entrou no Instagram, sejam todos bem-vindos e que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo nesta hora, neste dia. Vamos então seguir, né? Nós estamos só lembrando, nós estamos essa semana partilhando sobre os frutos do Espírito Santo. Sim. Então, assim, a nossa igreja, ela, de acordo com a sua liturgia, ela vai nos dando datas para que a gente possa se aprofundar na nossa fé, para que a gente possa fazer uma experiência concreta com Deus. E agora nós estamos nos preparando com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de fé nesse dia de Pentecostes. Claro, como eu acho que eu falei na última live, o Espírito Santo não vai acontecer somente no domingo de Pentecostes. Mas é uma ação pontual, né? Não é uma coisa assim, como o nosso fundador fala, né? Liga e desliga. Mas é uma ação concreta e diária na nossa vida, que age, gente, na nossa história, que age em tudo aquilo que a gente precisa fazer, que age, que nos ajuda nessa parceria a decidirmos as coisas desde que nós queiramos viver sob essa ação do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele é uma ação, um poder que age concretamente na nossa vida. E nós não vamos cansar de falar aqui, gente. A ação do Espírito Santo é uma ação que nos coloca em movimento constante. Não é só a sensação, não é só a emoção, mas a ação do Espírito Santo em nós nos movimenta para a nossa vida, para aquilo que nós precisamos enfrentar diariamente. Então, celebrar Pentecostes é uma forma da igreja nos chamar a atenção para esse momento tão especial e que todos os dias a ação do Espírito Santo precisa se fazer presença em nós. Então, a igreja celebra esse momento como essa forma de nos atentar, de nos lembrar, de fazer com que cada um de nós mergulhe nessa experiência que os apóstolos viveram. E é uma experiência que não é marcada por um dia, como a Bruna disse. É uma experiência marcada pelos desafios diários que a vida nos impõe. Lembrando sempre daquilo que diz a palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que vai nos lembrar de toda a verdade de Deus, da verdade da nossa vida, da verdade da nossa história. O Espírito Santo é o nosso defensor. Defensor do quê? Defensor de tudo aquilo que nos afasta do caminho e do projeto de Deus. É o Paráclito. O Espírito Santo é aquele que vem incendiar o nosso coração com esse desejo de querer buscar as coisas do alto, com esse desejo de querer buscar uma vida santa. E por isso que é uma ação, um movimento de dentro para fora. O Espírito Santo age aqui, ó, no nosso interior, no nosso coração. Digamos assim, o Espírito Santo ajuda a gente a colocar a ordem, que muitas vezes dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, fica uma bagunça, fica tudo meio desordenado, fica tudo um pouco confuso, a gente se perde nas nossas paixões, dos nossos desejos, das nossas emoções, nos nossos sentimentos, enfim.
O Espírito Santo vem trazer ordem, vem clarear aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos ser. E como falando de fruto, claro, fruto é o resultado dessa ação do Espírito Santo, nós vamos falar de 3 frutos do Espírito aqui de uma forma assim. Claro que um está interligado ao outro, né? Tudo está interligado, esses frutos, mas a gente quer falar da fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pessoal, hoje nós olhamos para a nossa sociedade, nós olhamos para as relações pessoais, relações familiares, até a relação também, muitas vezes, dentro da nossa igreja. Nós vamos vendo hoje que, vamos colocar até como virtudes, né? Essas virtudes são virtudes que cada vez mais está se distanciando da nossa sociedade, da nossa humanidade. E, consequentemente, isso vai nos indicando o distanciamento dessa relação no espírito. Porque se é fruto, é resultado. Então, se nós estamos tendo uma relação no amor de Deus, consequentemente, vai começar a aparecer em nossas vidas esses frutos. E um deles, que nós vamos começar, é a fidelidade. Antes de falar da fidelidade, Anjão, só queria lembrar de uma coisa. Vamos pegar a analogia do fruto. Gente, para que a gente possa ter um fruto, alguém tem que plantar a semente. Sim. Alguém tem que cuidar. Alguém tem que regar. Senão esse fruto não vem. O Espírito Santo é esse agricultor, é esse semeador, que fala, né? Semeador. É esse semeador que coloca em nós todos esses frutos de santidade, todos esses frutos que nos ajudam a sermos pessoas melhores, todos esses frutos que colocam ordem na nossa vida. Mas nós precisamos regar, nós precisamos cuidar e deixar com que esse fruto cresça, e deixar com que esse fruto dê frutos, né? Porque esse fruto Deixe dar frutos. Isso. Pessoas, deixam dar frutos, né? A gente fica muitas vezes querendo colocar limites, né? Nos frutos, né? Quer controlar. Fruto não se controla, uma árvore, né? A gente lá na nossa casa, aqui na nossa casa a gente tem alguns pés de acerola, né? Algumas frutas, tal. A gente não tem controle sobre a quantidade de fruto que vai dar. A gente aduba, a gente cuida, mas os frutos é de acordo à árvore. Então, nós não temos controle disso. Seja assim, né? Seja essa terra fértil. Deixe o Espírito Santo com a sua parceria, com a sua decisão, deixe ele agir na sua vida. Porque senão, muitas vezes, a gente bloqueia a ação do Espírito. Sim. A gente bloqueia os frutos, né? Então, deixe com que o Espírito Santo haja e aí você vai ver aonde você vai chegar, no que você ainda poderá se transformar. Até porque fidelidade, Bruno, agora já entrando um pouco no assunto, né? Sim. Fidelidade hoje virou uma palavra assim tão sumida na sociedade. Fidelidade hoje se tornou tão Banal, né? banal, as pessoas banalizaram hoje. Quando você fala em fidelidade em alguma relação, todo mundo ri. Porque não se acredita mais na fidelidade dentro de qualquer relação, sendo no trabalho, sendo no matrimônio, sendo mas principalmente no namoro. Se falar fidelidade no namoro, né? As pessoas riem hoje, né? É até o que o Papa Francisco ele fala, que a gente hoje vive numa sociedade que nós temos medo de assumir compromissos definitivos. Sim. Temos medo de assumir um namoro de verdade. Quantas meninas que eu converso nas escolas, elas têm medo de namorar. Não, agora eu não quero namorar não para não me frustrar. Porque eu não sei se ele vai ser fiel comigo. Eu quero só ficar. Medo de assumir compromissos, medo da responsabilidade. E claro, aí vai ter medo do casamento. Aí você vai ter medo de assumir uma vocação. Sim. Como que nós vamos falar de consequência, né? vocação sem fidelidade? Seja a vocação matrimonial, a vocação como nós, né, na vida consagrada, numa comunidade, a vocação a sua pastoral, a vocação do ser profissional. A fidelidade até na amizade, né? A gente vê a dificuldade dessa fidelidade de ser amigo. De eu poder contar com você, de eu poder olhar para você, de eu poder confiar em você. Então, a gente vai vendo hoje essa deficiência da humanidade em relação à fidelidade. Porque a fidelidade, gente, está ligado, a essência da palavra, o conceito da palavra, está ligado a fides, que quer dizer adesão. Então, quando a gente olha para a essência da palavra fidelidade, ela carrega um peso, por quê? Porque nós precisamos aderir àquilo, à condição que nós
estamos querendo nos relacionar, por exemplo, um casamento. Quando eu decido então ir para um casamento, eu vou aderir à condição daquela situação, daquela pessoa, daquela história, porque não é só a pessoa em si, é tudo que ela carrega. E nós vamos olhar para aquela condição, nós vamos olhar para essa pessoa, e para jurar fidelidade nós precisamos aceitar a sua condição. E é por isso que nos espanta, porque nós queremos só a pessoa. E dentro das relações de fidelidade vem o conjunto, né? Um conjunto de situações. É o conjunto de tudo. Ali está a história, ali está a família, ali está os amigos, ali está os traumas. E nós nos relacionamos. A nossa fidelidade é o conjunto de situações que cada um carrega. E por isso que nos assusta, né? Até eu quero ler aqui um trecho do nosso catecismo que vai definir um pouco para nós o que é fidelidade. A igreja aumenta, cresce e se desenvolve pela santidade e fidelidade de seus fiéis. À medida, até que alcancemos todos nós o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por sua vida segundo Cristo, os cristãos apressam a vinda do reino de Deus, do reino da justiça, da verdade e da paz. Nem por isso se descuidam de suas obrigações terrenas. Fiéis a seu Senhor e Mestre, eles as cumprem com paciência e amor. Gente, a fidelidade, ou seja, aquela frase, né? Eu sou fiel nas pequenas coisas, quem não é fiel nas pequenas coisas não será nas grandes. A fidelidade, para a gente poder alcançar esse caminho de sermos fiéis, a gente precisa começar a ver na nossa vida, na nossa história, se eu estou sendo fiel nas pequenas coisas, se eu estou sendo fiel comigo. Quais os propósitos que eu assumi na minha vida e que eu tenho deixado de lado, que eu estou simplesmente abandonando ou abrindo mão? E outra coisa, quem não é fiel a Deus, quem não é fiel a si mesmo, dificilmente vai ser fiel ao outro. Dificilmente vai se tornar uma pessoa confiável. E a fidelidade, ela só vai acontecer na nossa vida à medida em que nós temos uma vida de ordem. Fidelidade está ligada a uma vida ordenada, a uma vida de sentido, a uma vida que tenha um para quê, que tenha um como, que tenha um sentido. Então, eu sei que eu nasci para ser consagrada à comunidade alicerce, encontrei a minha vocação. E eu preciso ser fiel a essa minha identidade, ser fiel àquilo que Deus me chamou. E eu sendo fiel a Deus, eu sendo fiel à minha vocação, eu estou sendo fiel aos meus propósitos, aos meus valores, aos meus sonhos, aos meus projetos. E, consequentemente, vou ser fiel aos outros também. Então, fidelidade passa disso, assim, sabe? Dessa descoberta do para que você nasceu, para que você foi chamado, qual é a sua vocação, qual é o seu estado hoje de vida, onde você precisa ser fiel na condição que hoje você está vivendo. Isso é fidelidade. E porque essa questão, né, principalmente, Bruna, da questão de ser fiel a Deus. E a gente vai entender isso porque Cristo falou, né? Quem não me amar mais do que os seus, né, não é digno de mim. Por que Cristo fala isso, né? Porque a verdade, quando o nosso amor passa pelo coração de Deus, passa pelo coração do Cristo, ele ordena, ele coloca, aí entra já no segundo, ele coloca nas medidas certas aquilo que nós precisamos dar para o outro, aquilo que o outro necessita, porque na nossa condição humana é muito difícil a gente saber o que de fato. Porque de acordo com a nossa necessidade, muitas vezes nós somos egoístas. Nós queremos amar de acordo às nossas vontades. Nós queremos vivenciar de acordo às nossas vontades. E quando nós deixamos que a ação do Espírito Santo ordene os nossos sentimentos, ordene aquilo que nós trazemos dentro de nós, nós começamos então a atender às necessidades de acordo com a necessidade do outro, não a nossa necessidade. E isso é o exercício da fidelidade. Porque muitas vezes nós não queremos aceitar essa condição de amar o outro na medida que o outro precisa ser amado. E essa adesão parte disso. Quando eu estou me aderindo ao outro, Sim. eu vou ter que viver essa condição
extensão do amor. E é justamente porque daí eu tenho que abrir mão, né? Sim. A fidelidade é um exercício de abrir mão. Quando eu abraço o projeto com o outro, eu estou abrindo mão de algo que eu tenho ou que está em mim. Eu deixo um pouco aquilo que eu sou de lado para ser para o outro. E é muito difícil hoje. Nós vamos vendo que o individualismo, nessa pregação do orgulho, do individualismo, da própria ostentação pregada, né, no mundo, traz uma centralidade, né? O egocêntrico ali. Sim. E só que, gente, quando a gente fala de ceder, de ser mais para o outro, de doação, eu gosto sempre de falar isso. Nós não estamos perdendo. Nós não estamos deixando uma parte de nós. Muitas vezes, esse movimento de sair de mim mesmo e ir ao encontro do outro, nesse movimento de ir, é que eu vou encontrar os meus valores, os meus propósitos, e vou deixar um pouco de lado os meus caprichos, e vou deixar de lado o orgulho, vou deixar de lado certos vícios para poder entrar num caminho de virtude. Então, esse movimento, muitas vezes, é o que vai me dar a coragem de, peraí, eu não preciso viver uma vida centralizada em mim. Eu preciso buscar também ser útil na vida dos outros. E toda a nossa vocação, todas as vocações partem disso. De eu sair um pouco de mim mesmo para que eu possa fazer o bem, para que eu possa ajudar, para que eu possa ser presença na vida de alguém. Até eu marquei aqui, tem uma frase de Santo Agostinho que diz assim: nossa vontade, assumindo plenamente o controle da existência, é que fará a nossa vida feliz. Ou seja, quando eu assumo o meu lugar no mundo, o meu lugar na sociedade, quando eu assumo o meu papel diante daquilo que Deus me chamou, você que é mãe, assume a maternidade com fidelidade, você que é pai, assuma a paternidade com fidelidade, que assume os seus compromissos com Deus, com fidelidade, você vai estar tornando a sua vida feliz. Gente, fidelidade, ela nos traz felicidade. E eu falei aqui, né, no catecismo também, fala de cuidar das obrigações. Até esses dias, numa reunião com o nosso fundador, eu dizia assim, a palavra obrigação, ela é um pouco equivocada. Porque quando a gente fala de obrigação, ninguém quer ser obrigada a nada. Tem um peso nisso. Mas, nossa, eu sou obrigada a fazer isso? Ninguém quer. Mas na obrigação está justamente esse cumprir, este ser fiel. Por exemplo, durante um dia. Ontem foi quinta? Ontem eu saí... Tô meio confusa, a gente ficou meio perdido nos dias, né? Ontem eu saí na parte da manhã para poder resolver várias coisas lá na cidade. Banco, pagar conta, enfim, entregar uns pães de mel, umas coisas. E aí eu estava lá no banco para pagar uma conta, cheguei lá no Banco do Brasil, ela falou assim, você precisa descer lá e pegar um comprovante lá no caixa eletrônico. Eu falei, nossa, tá bom. Daí desci. Aí beleza, cheguei lá, deu certo. Agora você vai ter que pegar outro comprovante para poder pagar a outra conta. Eu falei, nossa, você tem que descer lá de novo. Desci. Cheguei lá, não deu certo. Eu falei assim, Bruna, eu tô até com dó de você, mas você vai ter que descer de novo. É a terceira vez que eu desci e subi aquela escada do Banco do Brasil. E toda vez que eu desci a escada, eu tinha que passar pelaquela porta, né? E como tem a questão do banco do metal, eu tinha que tirar tudo da minha bolsa, celular, chave, para poder entrar de novo. Cheguei lá, não deu certo de novo. Aí era a quarta vez que eu desci aquela escada. Eu pensei assim, por um momento, pra mim já deu, eu não vou mais fazer isso aqui não. Outro dia eu volto, só que o que por um momento eu pensei? Bruna, você tá sendo infiel. Porque você saiu da sua casa para resolver um problema. E eu não poderia voltar sem esse problema ser resolvido. A não ser que não dependesse de mim. Existe isso, né, gente? Às vezes a gente sai das nossas casas com a maior boa vontade de dar o nosso melhor, de resolver tudo, mas existem coisas que fogem do nosso controle. Aí é tudo bem. Mas nesse exato momento, o que dependia para eu ser fiel? Da minha paciência. E eu falei, né, na outra live, que eu não tenho muito essa questão de paciência. Falei, bom, é um bom momento para eu poder usar do fruto da paciência. Aí eu respirei fundo, fui lá, fiz com todo amor. Falei, deixa eu fazer esse negócio direito com calma, senão vai dar errado de novo. Fiz, subi. Aí a mulher falou assim, respira. Falei, tô respirando. Falei assim pra ela. Deu certo, deu. Consegui pagar o que eu precisava pagar, resolvi. Mas, conclusão, eu tive que descer e subir aquela escada e passar pelaquela porta lá de metal 5 vezes.
E na última vez eu já estava estressada, já estava cansada. Eu falei, mas eu preciso ser fiel na obrigação de hoje. E ter mansidão também, né? Para continuar o processo ali, né? Então, gente, fidelidade. Eu tenho que ter fidelidade até o final do meu dia. Eu tenho que ter fidelidade até o final daquilo que eu sou chamada a fazer. Eu tenho que ter fidelidade até o final do ano. Eu tenho que ter fidelidade até o final da minha vida. E se eu não for fiel até o final do meu dia, eu não vou ser fiel até o final da minha vida. Fidelidade vive-se dia após dia. E a gente vai entendendo por que as pessoas vão fugir, então, dessa fidelidade a Deus. Porque aderir ao projeto de Deus é um exercício de compromisso. Quando nós ficamos fiel, dizemos o sim a Deus, nós nos comprometemos com cada condição que a nossa vida e cada fase que a nossa vida exige. E é por isso que hoje a sociedade, as pessoas vão se afastando dessa relação com Deus, porque as pessoas não querem viver mais. E daí a gente vê o surgimento dessas ideias. Porque daí você cria uma ideia, você tira a condição daquilo que é para ser realizado de fato, e você cria outra ideia em cima daquilo para você viver de acordo com a sua vontade, e não a vontade de Deus. Por exemplo, um pai de família. Quando nós aderimos o projeto de Deus, o pai de família, existe uma condição para aquela paternidade. Existe a condição paterna ali, que a própria palavra de Deus coloca o homem. Mas as pessoas se afastam de Deus para o quê? Para viver a sua liberdade fora da condição que a paternidade exige. E assim todas as relações, a relação de filho, nós nos afastamos de Deus e daí vem as ideias, né, desse liberalismo que nós vemos hoje, né, dessa liberdade desenfreada que o mundo nos coloca, nos dizendo que nós não precisamos viver dessas condições, que essas condições são condições ultrapassadas. Na verdade, o que o encardido usa nisso? Uma forma de romper a nossa fidelidade com Deus, de nos manter interligados a Deus. E nós, nos desprendendo de Deus, consequentemente nós vamos nos desprendendo de nós mesmos, porque nós precisamos de uma vida ordenada. E só o Espírito Santo, só essa ação de Deus em nós é capaz de nos colocar no trilho novamente, né? E é assim, né, pra gente poder já finalizar um pouco da fidelidade, né, e entrar no próximo fruto, eu queria falar essa frase também de São José Maria Escrivá. Faz o que deves e está no que fazes. A fidelidade nas pequenas coisas por amor é heroísmo. Então não se sinta pequeno, gente, em perseverar na sua vida, nos seus valores, nos seus conceitos. Não se sinta pequeno por ser fiel a Deus e aos seus compromissos e na condição que você vive hoje como mãe, como pai, dentro de uma vocação específica dentro da igreja, dentro da pastoral, você que é catequista, você que faz parte de um movimento, você que faz parte de uma comunidade, seja fiel por amor, gente. E a fidelidade também não é algo tão maravilhoso o tempo inteiro, não. Fidelidade passa pela dor, fidelidade passa pela cruz. E é assim que nós vamos ser fiel. Não posso ser fiel a Deus só quando Ele faz tudo que eu quero. Não posso ser fiel à comunidade alicerce só quando tá tudo bem, só quando eu me realizo num todo. Porque a realização e a fidelidade não passa por isso. Passa também por certos desgastes, passa por certas situações difíceis. Assim é na sua vida também. As mães, os pais que o digam, né? Nem sempre vocês vão passar só por situações maravilhosas. Exige de vocês. Exige renúncia, exige doação, exige muita coisa. Exige uma postura, exige se colocar, né? Como pai, como mãe. Preciso gastar tempo, preciso ter tempo de qualidade com os filhos para que depois eles consigam adquirir e se aderir a toda essa educação que você tem feito por ele. Então a fidelidade ela é em todos os momentos. Mas, como São João aqui, José Maria Escrivá vai dizer, faz o que deves, seja fiel naquilo que você precisa fazer, seja fiel na sua obrigação e esteja inteiro. Eu tenho aprendido muito isso, sabe? Como eu sou muitas vezes assim, tô preocupada com muitas coisas, eu tenho aprendido a fazer essa experiência de estar inteira naquilo que eu estou fazendo, de pôr ordem.
Então, assim, eu planejo meu dia, igual ontem, na parte da manhã eu fui sair, tinha que resolver tudo que eu tinha que resolver na cidade. Na parte da tarde eu ia para a sede, fazer outras coisas. Então, assim, quando a gente vai conseguindo ordenar a nossa vida, vai ficando mais fácil da gente estar inteira naquilo que nós somos chamados a fazer. E aí a gente vai conseguir ser fiel, aí a gente vai conseguir perseverar nos nossos ideais, na nossa vocação, naquilo que nós somos chamados a ser, a realizar e a fazer. Eu queria partilhar o evangelho de hoje. A gente já partilhou esse evangelho uma vez aqui nas nossas lives e a gente vai retomar esse evangelho aqui que é muito lindo, né, na verdade. A ação de Jesus que vai trazer Pedro novamente à fidelidade, a ação de Jesus dentro da sua mansidão, né, como que Cristo fala com Pedro, como que Cristo resgata aquilo que Pedro precisa ser na sua identidade, né, como sendo filho amado de Deus e sendo líder da igreja. Então, a palavra de Deus em João, no capítulo 21, no versículo 15, vai dizer assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque lhe perguntou pela terceira vez se o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: cuida de minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu mesmo amarravas teus cintos e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: segue-me. Isso são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, quando a gente olha a ação de Jesus diante dessa fragilidade de Pedro, a gente vai encontrar a mansidão de Cristo. De como é a mansidão, né? Porque nós confundimos mansidão com passividade, esse fruto do Espírito. Muitas vezes a gente olha para a mansidão, dá a entender que ser manso é ser bobo. Né? É aceitar tudo, é viver de uma forma passiva, de uma forma que eu não tenho uma reação. Pelo contrário, o exercício da mansidão que Cristo faz com Pedro é justamente trazer Pedro à sua verdadeira essência ali daquilo que ele é. Quando Cristo vai buscar, né, com o seu exercício, né, esse exercício dessa mansidão, do seu falar, dessa calma, Jesus vai entrando aonde Pedro estacionou no seu limite, ali na onde que Pedro rompeu a fidelidade com ele. E por isso que Cristo usa das 3 vezes que fala, né? Pedro, tu me amas. Olha a mansidão de Cristo, porque Cristo nesse momento, a sua mansidão vai entrando na ferida de Pedro. Vai trazendo à tona aonde Pedro ficou parado na sua situação. E Pedro estava parado no rompimento da sua fidelidade, quando há a última negação. Quando Cristo mesmo avisou, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E a mansidão que Cristo usa com cada um de nós é a mesma mansidão que Cristo usou com Pedro para chegar à nossa fragilidade, aonde que nós rompemos a nossa fidelidade, aonde nós deixamos os nossos pequenos compromissos e essa mansidão vai entrando e encontrando em nós novamente as vias para nos interligar aos nossos compromissos com Deus. Nós precisamos estar cientes de que essa mansidão nos lança para uma ação. Por isso que não é uma mansidão passiva, né? Gente, que se hoje fala-se muito pouco sobre mansidão. E fica difícil de sermos pessoas mansas,
Porque a gente está vivendo numa sociedade do bateu e levou, Da da agressividade. agressividade, da vingança. E a mansidão, ela não é fraqueza, mas é controlar a nossa força, é usar a nossa força de uma maneira correta. Na carta de São Pedro, no capítulo 13, no versículo 9, vai dizer assim: não pagueis o mal com o mal. Não significa que nós vamos aceitar o mal, não, de maneira nenhuma. Mas que nós não vamos reagir a partir da vingança, a partir da raiva, a partir, tipo, ele fez o mal, eu vou fazer o mal também pra ele, eu vou fazer coisa Ou pior. desejar, né? Às vezes nem faz, mas fica desejando, remoendo aquele mal, né? E não é assim. Sabe, Jesus nos ensina a lidar com com os nossos caprichos, a lidar muitas vezes com as nossas rebeldias, com as nossas revoltas, não pagando o mal com o mal. Não assim, querendo fazer disso uma tempestade, mas nós vamos aprendendo a reagir todas as situações com o bem, com mansidão e não com vingança. Eu falo assim, a mansidão, ela é um fruto muito importante, por exemplo, para mim. Porque eu sou muito intensa, né? Eu tenho temperamento sanguíneo, então a gente é muito acelerado, muito agitado, tudo a gente tá muito bem, daqui a pouco já não tá, se irrita. E muitas vezes eu corro o risco de fazer uma tempestade em copo d'água. Quantas situações na comunidade, na prática, né? Não tô conseguindo lembrar de nenhuma agora para partilhar, mas eu vejo assim, quantas vezes eu fiz de um problema pequeno algo que não tinha necessidade, né, de irritar eles. Porque daí, por exemplo, falar não adianta. E quando a gente faz uma tempestade em copo d'água, a gente não enxerga as possibilidades. A gente fica só pensando no problema. E a gente vai aumentando o problema. Ele vai tomando uma proporção que quando a gente vê, a gente está super carregado, a gente está a gente está assim até o pescoço, sem saber como fugir dessa situação, sem encontrar possibilidades. E isso é o fazer tempestade em copo d'água, isso é quando a gente age com impaciência. Por exemplo, eu tenho uma rosa aqui em casa, que é a rosa do deserto. E a minha prima tinha... O nome já diz, né? Tem que ter paciência, tem que ter né? paciência. Porque E a minha deserto... prima, mas eu não pensei nisso. A minha prima trouxe a rosa aqui e falou assim, Bruna, ela vai florir, mas depois ela vai cair. Quando ela cair, não se desespere. Cuide dela, coloque ela 4 horas por dia para tomar sol, jogue a água assim uma vez por semana que ela vai florir. Beleza, caiu todas as folhas e eu falei assim, tá, vou pôr no sol, tudo bem. Só que eu achei, gente, que ela fosse florir rápido. Aí todo dia eu faço isso, eu sou fiel a esse propósito. Ponho a flor para tomar sol, jogo água uma vez na semana, tô sendo fiel cuidando da flor, tô aprendendo esse cuidado, né? Tô aprendendo a paciência. Só que chegou um determinado tempo que eu comecei assim, eu acho que eu matei a rosa, porque não é possível que essa rosa não cresce. Né? E aí eu falei para o meu fundador, que sabe cuidar bem de rosas, né? Ele veio aqui em casa esses dias e olhou e falou assim, Bruna, mas tá vendo que ela já tá verdinho? Esses verdinhos é sinal de que ela vai brotar, ela vai sair. Só que nas nossas impaciências, a gente não vê as possibilidades daquilo que está acontecendo de bom na nossa vida. E eu falei, é justamente isso. Quando a gente perde a mansidão, quando a gente perde esse sentido de ser amado, quando a gente se desestabiliza, a gente não vê as possibilidades do bem na nossa vida, a gente não vê as possibilidades das soluções, a gente sempre vai ficar preso só no problema. E a gente precisa aprender a ter uma visão além dos problemas. Ela é essa virtude já justamente para que a gente consiga ter a paciência de agir no momento certo. Sim. Né? Porque o nosso impulso, eu também sou muito impulsivo, né? Esse impulso da nossa ação faz com que nós tomemos decisões, faz com que nós temos reações que muitas vezes não é necessário em determinados momentos. Assim como Cristo, né? Antes da passagem assim, de Pedro, eu vejo a mansidão de Cristo, porque antes dele começar a cutucar a ferida de Pedro, o que Cristo vai fazer? Ele vai pegar, ele vai montar ali uma pequena ceia, né? Na beira da praia, ele pega o peixe, ele começa a assar o peixe, ele faz todo um cenário, ali ele já vai preparando o ambiente para a finalidade da sua ação. E a mansidão justamente traz em nós essa
capacidade, quando nós nos acalmamos e nós vemos muitas vezes que o outro está numa situação difícil, numa situação até mesmo agressiva dentro das nossas relações, e nós precisamos muitas vezes parar, preparar o momento, olhar para a situação, falar, olha, agora é melhor parar um pouco. Agora é melhor esperar um pouco. Hoje não é dia de falar. Hoje é dia de silenciar. Amanhã talvez eu consiga fazer de uma forma melhor. Então a mansidão nos dá, também carrega com ela essa inteligência de articular toda a situação da melhor forma para você colocar aquilo que você tem. E Cristo tinha isso com ele, porque Cristo conhecia o coração. Mas e nós que não conhecemos o coração? Nós precisamos estudar as pessoas que nós convivemos. Nós precisamos ter a mansidão junto, né, que gera essa paciência em nós, para que nós entremos, então, dentro daquilo que nós precisamos fazer e realizar junto com o outro. Eu vejo muito essa ação em Cristo. E domínio próprio? Então isso que eu ia falar, porque eu tô olhando aqui, a gente tem 15 minutos só. E quando a gente fala, tá, gente, por exemplo, eu falo assim, olha, eu sou uma pessoa assim, hoje eu poderia desse jeito, é para vocês entenderem que nós não somos perfeitos, mas que nós buscamos. A nossa vida precisa ser uma busca para nos tornarmos pessoas melhores. Sim. E por isso o domínio de si, o domínio próprio. Porque se a gente não tiver o fruto do domínio próprio, nós vamos ser dominados pela raiva, nós vamos ser dominados pelo orgulho, nós vamos ser dominados por aquilo que nos afeta, nós vamos ser dominados achando que ninguém pode nos ajudar, entendeu? Então, o domínio de si como fruto do Espírito é para que a gente consiga perceber as situações que estão às nossas voltas, é para a gente aprender. Tem hora que eu tenho que falar, tem hora que eu tenho que me calar, tem hora que eu tenho que agir, tem hora que eu tenho que esperar, tem hora que eu tenho que recuar. Então, o domínio vai nos ajudando a ter clareza das situações, de quem eu sou, daqueles que convivem comigo, Sim. daquilo que eu preciso ser, daquilo que eu preciso fazer. O Catecismo da Igreja Católica, ele vai definir o domínio próprio como um trabalho a longo prazo. Supõe um esforço diário, porque todos os dias, gente, a vida nos coloca em situações que podem nos trazer mais problemas ou que podem nos ajudar a superarmos, a sermos pessoas melhores. Então, o domínio próprio é muito importante para que a gente consiga aprender a dizer não para aquilo que é não, sim para aquilo que é sim, para que a gente se deixe ser formados por Deus. Porque qual é o objetivo final da nossa vida? A santidade, aliás, alcançarmos o céu. Essa busca da santidade é esse período que nós estamos vivendo. Mas nós queremos chegar, como o Catecismo diz aqui, o estado do homem perfeito, a plenitude do Cristo. Então nós precisamos ter esse domínio, nós precisamos ter esse controle dos nossos desejos desenfreados, da nossa busca desenfreada. E eu me lembro assim de várias conversas assim, principalmente não só os jovens, mas há um tempo onde a gente vive a ansiedade, né? A ansiedade é algo assim que, e diz pesquisas, né, que o Brasil é um dos países mais ansiosos, né? Imagina agora, do mundo, né? Do mundo. Então, é uma coisa absurda a ansiedade do povo brasileiro, né? Nós somos muito afetivos, nós somos muito assim, compartilhamos, somos pessoas que doamos, mas somos pessoas ansiosas. E a gente vai vendo dentro das nossas missões e até mesmo dentro das nossas realidades. E diante dessa ansiedade, aquilo que a Bruna colocou do domínio de si, você falou a longo prazo. Uhum. Essa palavra, a longo prazo, a ansiedade muitas vezes não deixa que as pessoas vivam a longo prazo. Daí também que a gente estava falando das relações duradouras. Porque tudo que é a longo prazo, hoje o mundo nos educou a viver o instantâneo. Uhum. E quando se fala de ansiedade, né, se fala que não há um tempo de espera mais. E quando nós olhamos, quando dentro das missões, né, conversando com a juventude, ou conversando com as pessoas que eu vou encontrando diante do caminho, assim, dentro da missão, é uma frase assim muito difícil que a gente ouve das pessoas. Eu não consigo mudar. Eu não consigo. Não adianta. Eu não vou conseguir.
Há já uma fragilidade, há um limite quando a pessoa se coloca dentro daquela condição. E é por isso que eu gosto de usar aqui nas lives a questão do exercício. Porque como corpo, né? Eu conversava hoje de manhã com a Amanda, a gente estava falando de alguns exercícios lá em casa, né? Falou, nossa, Amanda, eu tinha bastante problema de coluna, né? Quando eu trabalhava em fábrica, eu vivia no médico com meus problemas de coluna. E hoje eu perco aí 15 minutos, né? Perco não, eu ganho 15 minutos do meu dia fazendo alongamento todos os dias. 15 minutinhos na parte da manhã, eu faço esses exercícios e eu estava falando para Amanda, Amanda, nossa, como esses exercícios têm feito diferença na minha vida diante dos anos que tem passado. E era muito interessante, porque eu falava assim para ela, oh, Amanda, antigamente eu não conseguia nem relar a mão no chão, agora eu já estou conseguindo relar a mão no chão com a perna esticada, eu já não sinto mais dores na hora de dormir, e tudo isso porque no começo eu não conseguia e fui exercitando. E toda vez que eu paro 2, 3 dias, e quando eu vou fazer de novo, parece que eu voltei no início. Nossa, parece que é a primeira vez que eu estou fazendo de novo. E isso justamente, gente, é o exercício que nós precisamos fazer para que os frutos do Espírito comecem a florescer em nós. Para que esses frutos comecem a sair. Nós precisamos todos os dias, e não é alguma coisa determinada na nossa vida, conseguimos hoje e acabou, não. Vai ser até o final da nossa vida, porque a nossa vida é constante. É uma luta constante. O domínio próprio é essa luta constante. É uma luta diária da minha vontade não se entregar aos prazeres, à concupiscência da carne. Então, é todos os dias que nós vamos fazendo esse exercício de relação com Deus, mortificando a carne, mortificando as nossas vontades, e só vamos ter essa capacidade quando o Espírito Santo for parceiro, porque senão nós vamos desanimar. Porque senão nós vamos usar o discurso que o mundo tem usado. Eu não consigo. Eu não posso. Não dá pra mim. Não dá. Ai, eu quero mudar, né, com as pessoas. Ai, eu quero mudar tudo isso. Ai, eu acho tão legal determinadas atividades. Eu lembro que acabava o retiro do Alicerce. E as pessoas falam, nossa, eu acho tão bonito o trabalho de vocês. Eu acho tão legal, mas não é pra mim. Sim. Porque eu não consigo ser que nem vocês. Falando, não é que ser que nem nós, porque nós somos cheios de defeitos, nós temos tanta fraqueza, mas nós lutamos todos os dias, né? É buscar as coisas do alto, é buscando fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, é buscando esse reino de Deus todos os dias. E nem sempre vamos conseguir, né? A gente só não pode desistir. Santo Agostinho, vou falar mais uma frase dele aqui hoje, ele diz assim: apesar de todo o nosso jogo duro das paixões, ela jamais poderá destruir a liberdade interior e tornar-nos escravos dela. Ou seja, essas desculpas de que eu não consigo, eu não posso, não é para mim, vão nos levando a uma escravidão. E nós não fomos feitos para sermos escravos das nossas paixões desenfreadas, escravos daquilo que traz desordem da nossa vida. Porque nós temos uma liberdade interior que foi conquistada na cruz. Deus nos deu essa liberdade interior. Deus nos deu a capacidade de escolher por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é grande, como o Papa Bento XVI fala, por aquilo que é belo. Deus nos dá essa capacidade. Deus nos dá força para que a gente consiga superar, gente, os problemas, superar as nossas fraquezas, superar as nossas dificuldades. E para ter domínio, gente, próprio, precisa ter disciplina. Então, por exemplo, coloque aí na sua vida a atividade física. Pessoal, 3 vezes na semana eu vou caminhar, vou fazer alongamento e seja fiel a isso. Domine a preguiça, domine o frio, que isso vai te fazer um bem. Sim. Ou a questão assim, coma na hora certa, coma as coisas certas. Sabe, eu gosto de dar esses exemplos bem práticos, a gente aprende muito isso com o nosso fundador. O nosso fundador, ele nos forma assim, na praticidade do dia a dia. E nas coisas simples, nas coisas práticas, ele consegue tirar aquilo que é grandioso. Então, assim, nessas coisas simples do dia a dia, nós vamos aprendendo a dominar a preguiça, dominar a gula, dominar o eu não consigo, dominar o vitimismo, enfim, dominar essas desculpas que muitas vezes a gente dá para nós mesmos para nos enganarmos, né? E a desculpa, muitas vezes, é o melhor refúgio, gente. É.
A desculpa, infelizmente, é o melhor refúgio. Eu vejo assim que muitas vezes o se colocar como coitado é a forma mais defensiva, porque daí você não pode ser agredido. Né? Você não se cobra quando você se coloca como coitado. Eu não consigo mesmo. Não dá mesmo. Então, quando há uma ação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai chacoalhar dentro de nós para que tenhamos dentro de nós essa ação motora. Porque a ação do Espírito Santo em nós, primeiro, é interior, para tirar de nós mesmos, para que consigamos então trazer de novo a centralidade da nossa vida, em primeiro lugar. E a centralidade da nossa vida, nós, por consequência, vamos fazer que os nossos ambientes se tornem ambientes muito melhores. Felicidade. Aí a alegria. Aí sim, o sorriso, a fraternidade, a solidariedade que tanto precisamos. Mas precisamos deixar que essa ação brote de dentro do nosso coração, que toque a nossa alma, para que nós saiamos do nosso comodismo e vamos em encontro às ações dentro de nós que nos paralisam aos nossos limites. Gente, Deus não olha para mim, para você como coitadinho. Deus nos deu essa força do Espírito Santo que traz para nós essa capacidade de vivenciarmos esses frutos. E nós somos chamados a desenvolver esse fruto, né? A sermos fiéis, a sermos mansos e a termos um domínio próprio. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da igreja. E quem vai ganhar com isso? Nós mesmos. Não, assim, o segredo da fidelidade, gente, o segredo da felicidade está no cumprimento daquilo que nós somos chamados a fazer. Não tem coisa mais satisfatória do que quando você chega ao final do dia e fala assim, eu cumpri com as minhas obrigações, eu fiz o meu dever, eu fui uma pessoa melhor, eu caí, eu errei, mas eu me esforcei e eu vou tentar a cada dia buscar ser o meu melhor. O Espírito Santo faz nova todas as coisas. E esse é o nosso desejo, que você possa caminhar em sentido rumo ao céu, para que você se encontre, para que você seja uma pessoa feliz e realizada. Não desista. Não desista de ser melhor. Essa é a vontade de Deus, gente. Todos os dias, tente ser melhor do que você foi ontem. Todos os dias, as pessoas estão desistindo de ser melhor. Pessoal, a gente poderia até ficar aqui falando mais tempo, Sim, tem mais coisa para falar, mas o tempo está acabando. Então a gente já vai se despedir aí do pessoal do Instagram. No Facebook fica um pouquinho mais tempo, né? Mas no Instagram o pessoal tá fazendo os comentários. Anderson, Deus abençoe, meu querido Anderson Barbosa, que Deus abençoe. A Gabi, minha noiva, teve aí também, o Caio Barbosa, Sandrinho, a galerinha aí, a Daiane da comunidade, Karina, a Lu, a nossa amiga Poliana, Deus abençoe, Poliana, o Ednilson, a Davina, que sempre está junto com a gente, a Benedita, mãe do Patrick, que Deus abençoe, o Igor sempre está junto com a gente também, a Ana, vizinha aqui, o Amaral, o Emerson Andréia do Já. Emerson, olha, gente, bastante gente acompanhando, e graças a Deus tem crescido, né? A Kátia, mãe da Karina, minha mãe, o pessoalzinho, a Daiane de Freitas, gente, graças a Deus aí tem crescido, né? O número de pessoas aí junto com a gente nessas reflexões que não servem somente para a gente ouvir, né? Como um alívio, não, mas é para incomodar mesmo. A gente fala para incomodar, né? A nossa intenção é essa, é provocar. Para tirar de você aquilo que você tem de melhor, assim como Deus faz conosco. E isso é a provocativa de Deus, para que possamos ser resposta de Deus nesse mundo. Então, considerações finais, avisos finais. Gente, eu vou falar de novo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal do YouTube. Corre lá, Comunidade Católica de Alicerce, porque nós queremos atingir outras pessoas. E o YouTube nos dá essa capacidade, né? Nos dá essa possibilidade. Então se inscreva no nosso canal, convide seus amigos, convide seus familiares para que a gente consiga evangelizar outras pessoas.
Muito obrigada, Deus abençoe. Espero que o seu coração aí possa dormir em paz, na paz do Senhor, né? E que você possa ter esse desejo de se movimentar, de ir em busca daquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Seja fiel, seja constante e acredite nessa força do Espírito Santo que Deus derrama sobre nós todos os dias. Diga não ao desânimo, diga não à tristeza, porque o nosso Deus é o Deus da alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe.